light heavyweights like you're currently doing, and There is a house in Charming. Camaro Usman. E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio aqui do Peso por Peso. Antes de tudo, eu só queria falar algumas coisas e pontuar. Me parece que muitas pessoas estão chateadas comigo. Ouçam, todos, qualquer lutador que não gostarem ou sentirem ficarem chateados com o que é dito aqui por mim, por amigos da mídia, ou seja lá o que for, ouça, eu entendo você. Eu já estive exatamente nessa situação. Nós que somos artistas, lutadores, que estamos envolvidos na mídia, nesse tipo de coisa que estamos aí no meio, eu sei que qualquer coisa que for falado sobre a sua vida e coisas do tipo, provavelmente você vai ficar sensível ou chateado. Mas alguns de vocês precisam entender que aqui eu falo apenas a verdade. Porque, entendam, se você faz uma performance ruim, sem brilho, você vai ser criticado por todos. Da mesma forma que se você fizer uma performance boa, você também vai ser elogiado. Obviamente, algumas pessoas não irão gostar se você não produz, se você não faz da forma que tem que fazer. As pessoas irão falar de qualquer maneira, não importa. As pessoas irão falar. Não tem como evitar isso. Mas eu quero dizer, não deixe que as falas te consumam. Faz parte do jogo. Falando sobre essa coisa do Pereira, devido às minhas últimas falas aqui sobre ele, também sobre Ankalaev, eu acredito que Pereira poderia sim vencer o Ankalaev. Eu pessoalmente não levo as coisas para o lado pessoal. Eu até acho legal essa coisa de criar um personagem dessa maneira. Pereira tem uma trocação linda, isso é óbvio. Mas queremos ver mais. Eu quero ver mais. Eu quero vê-lo contra lutadores que podem dar problemas de fato. Ele lutou 2 vezes contra o Israel Adesanya no MMA. Ganhou uma e perdeu uma. Perdeu na revanche. Eu quero ver ele contra um verdadeiro artista marcial. Um lutador completo. E aí podemos avaliar se ele vai estar pronto para ir para a categoria dos pesos pesados. Eu já estive nessa posição de ser um cara sensível, que ficava sentido com qualquer coisa. Eu estava tão focado no meu objetivo, nas minhas coisas, que eu não tinha muito tempo para ficar olhando para as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Então, meio que qualquer crítica que eu sentia, eu ficava chateado com isso. Eu já fiquei offline por alguns dias porque eu estava tão sensível, cara, que eu tive que ficar alguns dias offline. A minha família, as pessoas ao meu redor, até mesmo o Dana tentaram me reanimar, mas eu precisei ficar offline. Porque, escute, quando uma coisa é falado a seu respeito, você não pode ficar tão sensível, cara. Eu já fui esse cara, eu já fiz isso. Eu já agi dessa maneira. Eu ficava chateado, eu ficava sensível, eu ficava sentido com essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar chorando em casa, cara. Você não pode ficar sentido chorando na sua casa por causa de uma crítica do que falam sobre você. Na verdade, isso deve motivar você. Alex Pereira, escute. Eu falei muitas coisas boas já sobre você. Naquela primeira vez, eu disse que você iria colocar a mão nos meios pesados como você estava colocando nos médios, antes da sua transição para os meios pesados. E assim você fez. Você fez nos médios e eu disse que você ia fazer nos meios pesados e você está fazendo, cara. E talvez no futuro, nos pesos pesados. Eu estou te dando apoio, mas quando falamos de peso por peso, é diferente. Para você ser um peso por peso, é preciso ter o mais alto nível de trocação, o mais alto nível de wrestling, o mais alto nível de jiu-jitsu, porque é isso que significa peso por peso. Um peso por peso, ele pode ser transferido para qualquer divisão, qualquer categoria, e ele se tornará o campeão daquela categoria. Porque as suas habilidades são tão completas que você consegue acertar todos, cara. Você consegue vencer todos em qualquer categoria, porque você é um lutador completo. Agora, é fácil acertar todos também com a sua trocação, porém, esses caras não te oferecem nenhum risco de grappling. É fácil acertar os caras na trocação quando eles são strikers também. Agora, quando eles não te oferecem nenhum risco de grappling, é diferente. Então não fique chateado comigo.
Não seja sensível com as palavras ditas sobre você. Mostre-me que você é um peso por peso. Vai e derrube alguém com o seu wrestling. Se você conseguir fazer isso, ok, tudo bem. Então, meu caro, não fique chateado com o que é dito sobre você. Rapaziada do MMA dublado, polêmica no ar. Kamaru Usman, cara, soltou o verbo aí sobre o Alex Poatan, né, trouxe à tona aí algumas questões, né, que poucos têm coragem de abordar. Mas, cara, imagina a pressão, né, que você passa de estar aí constantemente sobre os holofotes, onde qualquer deslize vira manchete, notícia. Mas imagina essa pressão, cara. Então, o Usman, né, ele disse que sabe como é isso, falou que já esteve nessa condição, né, nessa posição. Então, vamos analisar aqui algumas coisas sobre essa declaração do Usman, cara. Ele começa aí reconhecendo que muitos, tá, não só o Poatan, mas falando de modo geral aí de outros lutadores também, ficam chateados com ele, né? Quem não ficaria, né, rapaziada? Então, ele entende que ele já esteve nessa posição, ter que lidar com as críticas, lidar ali com a pressão, tanto dos fãs quanto da mídia. Isso é bem complicado, né? Vocês lembram ainda da Ronda Rousey? Pô, dominou aí, né, na época passada o MMA feminino, mas as críticas acabaram aí, né, afetando ela profundamente após as derrotas. E o Conor, né? Conor McGregor, ele usa as críticas como combustível, né? Ele volta mais forte, usa a mídia a favor, faz mais dinheiro, mas será que o Poatan, ele pode fazer o mesmo? Ele pode fazer a mesma coisa com a mídia? O Usman comentou, né, que uma performance ruim atrai críticas, né, inevitável, assim como uma performance boa também atrai muitos elogios. E isso é verdade em qualquer esporte, né? Messi, Cristiano Ronaldo, todos esses caras aí enfrentam críticas após jogo, né? Jogo após jogo. No MMA é basicamente igual. Uma luta sem brilho, uma performance sem brilho pode aí custar caro, né? A questão é, como o lutador deve lidar com isso? Ignorar, usar como motivação, porque isso daí também é um verdadeiro teste, né, de um campeão. E sobre a transição para outra categoria, né, que é um desafio aí monumental, o Usman disse que quer ver o Poatan enfrentar adversários que realmente possam testar as suas habilidades, né? Subir para os pesos pesados, sabemos que é um passo gigantesco, né? John Jones fez essa transição aí com sucesso, outros também, o Daniel Cormier também provaram ser capazes, mas o Poatan pode enfrentar esse desafio? Com toda certeza. Então, assim, para o Usman, né, ser um peso por peso, já estamos entrando aí nessas discussões, né, do Poatan ser um peso por peso. E para o Usman ele comenta aí que ser um peso por peso significa ter habilidades completas, né, na trocação, no wrestling, no jiu-jitsu. Pô, Georges St-Pierre aí considerado um dos mais completos de todos os tempos, que dominou várias áreas aí do MMA. O Poatan é incrível na trocação, né, mas será que ele já pode entrar nessa prateleira aí, como o Georges St-Pierre? Essa também é uma grande pergunta, né? E o Usman disse que já sentiu o peso das críticas, mas usou isso como motivação, né? E ele sugere aí diretamente que o Poatan faça a mesma coisa, né? Grandes campeões transformam críticas em combustível, né? No basquete, o Jordan, né, um exemplo clássico. Cada crítica te motiva a treinar mais e provar o seu valor, né? E o Poatan tem aí a oportunidade de fazer, né, isso também no MMA, cara. E a pressão, né, para performar não é apenas exclusiva aí no MMA, né? Em outros esportes, futebol, temos aí o Neymar de exemplo, né, com as críticas, o LeBron James também é constantemente julgado. Então a capacidade de superar as críticas e continuar performando no mais alto nível é o que realmente separa os bons dos grandes. E eu acredito aí que o Poatan tem total, cara, capacidade de mostrar essa resiliência aí. Total. Para o Usman, né, o Poatan é fenomenal na trocação, mas o Usman diz que quer ver mais, né? Ele quer ver mais do Poatan, ele quer ver o Poatan enfrentar lutadores que possam desafiá-lo, né, em todas as áreas, não só na trocação. Isso nos leva a pensar quem poderia realmente testar o Alex Poatan. O Magomed Ankalaev é o mais mencionado aí, né? Mas esse seria aí também um combate muito interessante, um verdadeiro teste aí para as habilidades do Alex Poatan.
E o futuro, né, do Poatan é uma incógnita emocionante, porque ele tem potencial para dominar a terceira categoria aí dos pesos pesados, mas como o Usman disse, né, ele precisa provar ser um lutador completo. Apesar que ele tem treinado muito para isso, né? Tem treinado bastante jiu-jitsu, grappling, a gente vê aí nos vídeos. Então, esses próximos passos aí serão cruciais para o Poatan, cara. Lutas contra adversários de elite em diferentes áreas, né? Mostrando aí que ele está pronto para subir ao topo. E as declarações do Usman, né, sobre essa questão toda aí que a gente está comentando aqui, geraram reações mistas, né? Alguns apoiaram suas palavras, outros criticaram essas palavras do Usman. Então, a mídia aí sempre atenta, né, amplificou essa discussão. Mas como isso afeta o Poatan? A pressão aumenta a oportunidade de provar o seu valor, ele tem chance de calar os críticos e mostrar que, sem dúvidas, tem potencial para ser um peso por peso. Então, o Usman, palavras dele, para ser um peso por peso, o lutador deve ser completo. Então, o Usman desafia aí o Poatan, mostra isso, né? Eu acredito que o Poatan tem muito potencial, mas é um caminho árduo. Então, vamos acompanhar aí de perto toda essa jornada, porque o Poatan tem pouco tempo aí na organização, galera. O Poatan tem muito pouco tempo de UFC, cara. E nesse pouco tempo que o cara já fez é histórico, cara. Tem lutadores que levam, cara, anos e anos. O Charles do Bronx aí, principalmente, é o maior exemplo, né, cara? Mais de 10 anos aí de organização, só veio conseguir ter o sucesso nos últimos anos, tá? Nos últimos 3, 4 anos aí, tá? Veio alcançar ali o ápice, né, da sua carreira. Então, em pouco tempo aí, menos de 4 anos de organização, o Poatan já fez o que basicamente nenhum outro lutador fez em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo, superando aí até mesmo o Israel Adesanya. Então, sabemos que o Poatan já é um dos maiores de todos os tempos, isso daí é indiscutível, tá? Mas mal posso esperar para ver o que vem a seguir. Comenta aí, o que vocês acharam dessas falas do Kamaru Usman sobre o Poatan, cara? Eu não entendi muito porque eu não lembro de ter visto o Poatan, tá, rebatendo aí as críticas que o Usman fez a ele. Eu não lembro disso, tá? Não vi nenhum stories, nada do Poatan a respeito. Provavelmente deve ter sido coisas de bastidores, galera. Deve ter acontecido aí, vazado alguma coisa nos bastidores e eles ficaram sabendo. O R. Cerudo tem bastante amizade ali com brasileiros, borrachinha, enfim. Deve ter rolado alguma coisa aí pro Kamaru Usman ter comentado. O Usman tem um canal junto com o R. Cerudo. Então, é isso, rapaziada. Dá o like, curte o vídeo, beleza? Tamo junto.